E hoje no Vozes Marcantes vamos entrevistar aqui mais um dos comunicadores, mais um das vozes marcantes por aqui. Mais um que eu já acompanhava desde muito pequena pelas emissoras que ele passou, né? Na Itapuã, na Piatã e atualmente hoje ele está na Rádio Bahia FM. E ele é mais um que vai contar toda essa trajetória dele. Esse cara, ele tem um histórico muito grande, viu? O nome dele é Urias. Ah, como é que é? Urias Nery. Seja bem-vindo, Urias. Ô, Leilane, que prazer falar com você e com seus ouvintes. É uma honra para mim, viu? Felicidade de saber que você desde pequenininha que me ouve, né? Exatamente, Urias. Não é que eu seja velho, né? Não. É questão da antiguidade mesmo. Só se for velho de rádio, né? Exatamente. Esse ano agora, se Deus permitir, em outubro, eu estarei completando 46 anos de rádio. Caramba! Nossa, que legal. Novo começou no rádio Feira de Santana, ainda não tinha nem noção das coisas e tal, mas graças a Deus deu certo. Pronto, você já entrou exatamente na primeira pergunta que eu quero lhe fazer, né? Como foi que você começou a sua carreira na radiofonia baiana? Conte pra gente. Eu falo com todo mundo de uma forma meio atravessada, porque na verdade eu estudei, eu sempre fui amante de rádio desde pequeno. Afinal de contas, quando eu nasci, meu pai e minha mãe tinham um rádio Transglobo da Filco, que era um rádio enorme, e ele ficava em cima do guarda-roupa e lá a gente só ouvia, que eu morava em Feira de Santana, interior da Bahia, e a gente lá só ouvia mais as rádios do sul do país, tipo Rádio Globo, Rádio Tupi, essas coisas assim. Então eu nasci já ouvindo rádio. E a minha trajetória, assim, como eu digo sempre, eu morava no fundo de uma emissora de rádio, a Rádio Cultura de Feira de Santana. Eu só vim saber disso depois de quando eu já tinha me mudado do local onde a gente morava. Meus pais eram zeladores de uma igreja batista, da igreja batista que eles frequentavam, né? Nós somos batistas. E aí, eu nunca tinha ido nessa rádio, não sabia nem que existia. Uhum. E eu cresci com esse gosto de rádio. E sempre quando, no colégio, eu tinha, 8, 9 anos, eu era sempre chamado para apresentar a turma. Eu era apresentado quando tinha um evento na escola, me chamavam, e eu tinha uma professora que ela dizia: ou você vai ser cantor, ou você vai ser locutor. Eu não tinha nem ideia disso, mas eu gostava do rádio, sempre gostei do rádio. E um dia eu chamei minha mãe e falei: minha mãe, eu quero conhecer rádio. A minha mãe, tudo bem, só que a minha mãe não entendeu, né? Uhum. Eu falei também. E comecei a estudar rádio e televisão. O que eu comecei a estudar? Técnica. Uhum. Eu me formei em técnico de rádio e televisão pelo Instituto Universal Brasileiro em 1974, 73, né? Eu estava cursando o ginásio nessa época, e aí eu conheci um colega meu que ele trabalhava próximo da Rádio Sociedade de Feira. Sim. E ele me chamava: ele disse: bora jogar bola lá no campo da rádio e tal. Eu falei: bora, vamos lá. Joguei nesse campo uns 2 anos. E a rádio era do lado do campo. Eu nunca nem imaginava de ir na rádio. E um dia, de repente, não mais que de repente, eu fui para a formatura de outro amigo meu, que ele se formava em sargento, no batalhão de infantaria lá em Feira de Santana, e nesse percurso, a gente tinha uma bicicleta, cada um tinha uma bicicleta, e a gente passando pela porta da rádio, ele falou assim: pois eu conheço um rapaz aqui que é motorista e tal,
bora tomar água aqui na rádio. Eu falei, que é pra entrar aqui na rádio desse jeito e tal. Aí a gente entrou e estavam fazendo teste de locutor. E a pessoa que estava na portaria da rádio, ela disse assim, você veio fazer o teste também? Eu falei, que teste? Teste para locutor. Eu falei, não. Aí ela falou assim, não, você tem voz de locutor. Eu falei, bom, até a senhora também. Tem um monte de gente fazendo teste aí, por que você não faz também? Aí meu colega fez assim, rapaz, vai lá, velho, vai lá que dá certo. Eu falei, que nada, eu vou terminar meu curso no colégio e tudo, vou me formar, fazer minha faculdade. Quero saber de rádio, não. Caramba. Deixa eu já me formei, já vou abrir minha oficina para trabalhar com rádio e televisão, que eu consertava na época. Aí, que nada, rapaz, bora. Ele me incentivou. Aí, quando eu chego no corredor da Rádio Sociedade de Feira, tinha mais ou menos umas 26 pessoas. Eram 26 pessoas que iam fazer testes, locutores que já vinham de outras rádios, pessoal que estava começando, enfim. E eu fui o último. Aí todo mundo fez. Quando eu entrei no estúdio, eu vi um monte de gente, falei, rapaz, eu não fiquei nervoso, até porque eu era acostumado com esse tipo de coisa, por causa da igreja, entendeu? Sim. Então eu não me assombrava, não. Eu convivia sempre com as pessoas na igreja, microfone, essas coisas. Entendi. Só que, quando o cara disse assim, pega esse papel aí, entra ali na Gabi e leia pra mim aí, como que você fosse ler para os locutores. Aí eu li os caras que estavam no estúdio, eu não conhecia ninguém, né? Aí quando eles começaram a falar, rapaz, aí começou a suadeira. Pensei, eita, o nervoso. Aí eu reconheci, naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Mandava em rádio. Reconheci as pessoas que eu achava os caras, sabe, o bambambam. Os locutores bambambãs da época. A mão tremia, a mão suava, o papel não ficava na mão e os caras. E eles dando risada de mim. Bora, menino, bora, menino. Nossa. Bora, menino. Não pode perder tempo, não. Bora, menino. Nossa. Aí eu entrei pra gravar, pense. Aí quando eu entrei, aí me mandaram ler notícia. Sim. Me deram uma relação de 10 músicas de programação musical. Um anúncio lá de uma propaganda de uma loja. E aí, quando eu entrei, eu saí com todo mundo parado olhando pra mim. Aí eu falei, que merda foi que eu fiz aqui, Aí, e meu amigo se acabando de rir. Meu Deus. Aí eu falei, rapaz, você me botou na enrascada. Aí ele, não, bora. Aí o cara fez assim, rapaz, você tem certeza que você sabe fazer tratamento de voz? Eu falei, o que é isso? Que voz é essa? O cara faz uma voz de trovão, uma voz de trovão. Eu falei, que nada, deixa eu falar. Aí ele falou, o operador, meu amigo até hoje, Júlio Soares, sim. Ele falou, quando sair o resultado, a gente vai chamar pelo rádio. Naquela época não tinha negócio de e-mail, nem fax, nem nada, era chamar pelo rádio, como a Rádio Sociedade. Era uma das rádios mais Ibope, né? Ibope em primeiro lugar e tudo. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí a gente se mandou, foi fazer a formatura dele e tal. E os dias se passaram. Aí eu tô no colégio, aí um colega meu falando comigo, ele falou, rapaz, o que foi que você aprontou? Eu falei, o que foi, rapaz? Isso aí, rapaz, tem uns 3 dias que na Rádio Sociedade tá chamando. O jovem Urias Nery comparecer aqui na Rádio Sociedade. Oxe, eu falei, isso não. Aí depois que eu me lembrei que eu tinha feito um negócio. Aí eu fui em casa, quando eu cheguei em casa, uma vizinha da gente tinha falado com manhã, e minha mãe chega assim, o que foi que você estava aprontando que a rádio está lhe chamando? Aí eu não contei pra ela que eu tinha feito o teste, né? Aí eu cheguei pra ela e falei, eu fui na rádio, aconteceu isso. E nesse ínter, antes disso, eu conheci minha esposa, que era minha namorada, né? Era escondida, aquela coisa escondida, tinha 15 anos, ia fazer 16 anos. Aí, era escondido o namoro com ela. Aí eu falei com ela, eu vou fazer um teste numa rádio. Eu fiz um teste numa rádio, e eu não sei se eu passei. Ela, tu em rádio? Tu não sabe, tu ainda tá no colégio e tudo e tal, vai trabalhar. Eu falei, não sei. Meu Deus. Só ela que sabia.
Aí quando eu contei pra mãe, a mãe falou, seu pai vai ali matar, seu pai não quer saber de você trabalhando em rádio. Rádio é um antro desgraçado, um antro daquilo, é uma perdição, não sei o quê. Ai, meu Deus. Eu falei, leou com tudo agora. Aí eu falei, mãe, mas eu vou lá saber o que é. Tá E certo? agora? Aí ela disse, tá, tudo bem, vai saber. Aí liguei pra mim, liguei, tá? Aí passei na casa do meu amigo, depois nós vamos falar, vamos na rádio, que os caras estão me chamando lá, o culpado é você, eles acabam de ir. Aí nós fomos. Quando eu cheguei lá, eu fui recepcionado pelo cara, o cara chegou pra mim, o chefe da rádio, um cara sensacional, pense numa pessoa que, o cara, ele só faltava pisar no meu pescoço, da cabeça aos pés. Meu Ele falava assim, você vai ser um dos melhores, mas você vai ter que passar aqui no caldo de cana. Deus. Aí eu falei, tá certo. Aí no outro dia eu nem apareci lá. Eu falei, oxe, que nada, rapaz. Eu não queria contar meu pai, o cara tinha dito isso, né? Céu. Aí pronto, fui. Aí comecei a ir, ia pro colégio, ia na rádio, ficava olhando o pessoal trabalhando, tudo, não falava nada, né? Só olhando. Uma semana depois, o padre, que era o diretor da rádio, ele me chamou e fez assim, olha, você já observou demais, agora está na hora de você soltar a voz. Aí eu falei, como é assim? Ele falou, não, você vai fazer um programa aqui com o Nozinho. Nozinho é um apresentador que tinha na rádio no horário da tarde, e aí ia ler os comerciais para Nozinho. E aí pronto, eu entrei no estúdio, e aí era nós dois no estúdio, né? Da rádio. E aí ele falava, voz de trovão, quem são os nossos patrocinadores? aí quando eu ia falar, ele falava, não, pode falar mais baixo que o microfone, ela estava estabanado para falar. Eita! Falava algo, o cara, não fale mais baixo, pode falar mais baixo. Você botar o microfone, né, dentro mesmo, era a maior gozação comigo. E aí, foi passando um mês depois, aí o padre me chamou, fez assim, um cara maravilhoso, um padre maravilhoso, Frei Aureliano. Ele chegou para mim e fez assim, ô, meu jovem mancebo, é na minha sala que eu quero falar com você. Eu falei, tá, agora eu vou embora, já vi o que tinha de dar. Aí ele me chamou e fez, meu jovem mancebo, você vai ser admitido na rádio. Eita! Eu gerei alegria e tristeza na mesma hora. Alegria por estar na rádio e tristeza porque eu ia ter que falar com meus pais em casa. E meu pai não ia aceitar. Aí eu falei com ele, ele disse, não, se precisar, você traz seu pai aqui que eu vou conversar com ele. Ele falou, tá bom. Aí fui pra casa, chamei a mãe, falei, mãe, vou conversar com uma coisa aí. O que é? Eu fui aprovado na rádio, o pessoal me chamou, disse que eu seja locutor da rádio. Aí ela falou, olha, minha filha, você sabe que minha parte tudo bem. Agora vai ser a parte de convencer meu pai. Eu falei, isso é com a senhora, não é comigo não. Aí quando foi de noite, meu pai chegou, aí ela conversou com ele, meu pai, não. Além do mais, vai ter que trabalhar de noite, vai ter que sair de noite, porque lá em casa era assim, dava 8 horas da noite, meu pai fechava a porta e não entrava mais ninguém. Eita! Aí eu falei, levou. Mas ele me colocou aí e falou, eu vou fazer os testes tudo isso e prestar para esse não, eu quero que você estude, vai fazer sua faculdade, não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer, rapaz. Vou fazer tudo. Aí eu chamei minha namorada, que era minha esposa, e falei, aconteceu isso. E nós fomos, né? E aí eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava com o Nozinho. Nozinho era um cara que tinha um horário da tarde bastante conhecido. Sim. E ele me incentivava muito. Ele era um cara que ele não tinha instrução. Falava errado que só. Mas a gente ria, o povo ria, gostava disso. Aí, mas eu comecei a me posicionar, né? E aí o padre chegou para mim e disse assim, olha, para o mês você vai tirar as férias do noticiarista. Eu falei, eita caramba, imagina o cara que eu sou. Nunca vai falar, você vai fazer o noticiário que ele faz todo dia. Eu falei, rapaz, pense, o sonho realizado sem querer. Ser noticiarista da Rádio Sociedade de Feira. Aí pronto. E meu chefe, o Durão, que Deus o tenha, finado de Paulo Souza, que era um cara durão pra caramba, esse olha, o senhor já sabe que o padre já me disse que você vai tirar as férias de Aristide.
Mercedes, e você vai, certo? Vai tirar a milha. Agora é o seguinte, não tem negócio de escrever nada na mão, viu? Você vai gravar. Ninguém escreve, eu não sei nem o que é a máquina. Ninguém entrou aqui sabendo, aprendeu aqui. Vai treinando. Você acredita que eu passei uma tarde toda na máquina, eu consegui fazer uma linha até achar o teclado das letras, onde estava tudo. Ele falou, amanhã você vai começar amanhã. Rapaz! E eu catando milho, que eu só aceitava assim, catando milho. E achando a parte pior. Eu tinha que ouvir, né? Ouvir o noticiário que era da Rádio Sociedade da Bahia. Sim. Ouvir e copiar. Ficar ouvindo a notícia e copiando, ouvindo e copiando. Pense aí. Rapaz, eu passei a manhã toda, a tarde toda, quando deu 8 horas da noite, eu falei, meu Deus, eu ir pra casa. E tive que começar no outro dia, 7 horas da manhã, mas não vai chegar na rádio 7 horas da manhã, não. 7 horas da manhã eu não sabia voar. Como é que eu ia sair de casa antes de 7 horas que meu pai não ia deixar? Eita, rapaz. Aí foi uma agonia, chamei, falei com minha mãe e tal, foi com minha mãe aí, mandou assim, mandar pegar a bicicleta e cima daí. Eita. Todos empolgados. Trabalhar primeiro dia. E graças a Deus, depois desse dia, a gente andou, eu na Rádio Sociedade tirei as férias, comecei a tirar férias de todo mundo. Aí fui para um programa também musical. Depois um programa musical, depois pro esporte, fui plantonista esportivo. Olha! Depois eles me jogaram para a rua, eu fui ser repórter de rua. E isso foi em 1976. De 76 para 77. Em 1979, eu já estava mais ou menos organizado na vida na rádio, aí um colega saiu de lá e falou assim, a gente vai fundar uma rádio nova aqui em Feira, você quer ir? Eu falei, não. Por que não? Por que nada? Eu estou começando agora a minha vida aqui, que saí daqui, rapaz, bora. Terminou vindo. E aí nós fundamos a Rádio Subaé. Aí fundamos a Rádio Subaé. Fiquei na Rádio Subaé em 1981. Eles criaram a Rádio Nordeste FM e eu fundei a Rádio Nordeste também. Trabalhei por quase um ano na Nordeste. Sim. E trabalhando na Nordeste eu conheci Djalma Costa Lima. Grande narrador esportivo. Aí eu ia pro estádio porque meu padrinho de casamento era o administrador do Joia da Princesa. E eu ia sempre pro estádio e tal, fazer cobertura pra rádio, de vez em quando eu não faltava um locutor pra fazer esporte, eu ia lá e fazia. O pessoal já estava acostumado, né? E aí eu conheci Djalma, e Djalma me apresentou a Luiz Pedro de Lúcio. Aí falou comigo, rapaz, a gente tá querendo um cara como você lá em Salvador. Cheguei pra Salvador, eu falei, não. Não gosto de Salvador, não quero saber de Salvador. Não gosto dali, tenho as piores imagens possíveis de Salvador, tinha trauma daqui, por umas coisas que aconteceram com a família de minha tia. Eu sei. Eu não queria saber daqui. E aí foi insistência, né? Foi insistência. Eu tava... minha esposa estava grávida de minha terceira filha. Sim. Né? E aí eu fiquei naquela agonia, falei, será que levou um ano essa discussão, todo dia, todo isso, já a manhã inteira. Caramba. Vamos almoçar na churrascaria, vai na churrascaria para conversar. Aí falei, rapaz, o Espírito quer você lá, seu Pedro, já conversei com ele. Eu falei, quem é seu Pedro? Eu falei, meu patrão, rapaz. Quem vai conversar com você? Eu falei, tá bom. Aí quando eu for no domingo que o Bahia foi jogar inteira, aí seu Pedro foi também. Aí ele tinha me avisado na rádio, através do meu chefe lá da rádio, Itajaí Pedra Branca, e que ele ia pra feira, e pronto. Chegou lá, seu Pedro me conhecia, não, quero que você vá, rapaz, quero que você vá. Vamos lá conversar, porque eu estou precisando de um apresentador para televisão, e a gente se conserta e tal. Eu vim para ser apresentador da TV do jornal que Vailson Macira apresentava na TV. Aí eu falei, vou testar a vida lá. Falei com minha esposa, e agora? Ela, quem não tenta não sabe, né? Então, vamos lá. E aí, fui pedir a missão da Rádio Subaé. Foi uma confusão também com o meu ex-patrão, porque ele não queria me dar a missão, porque ele queria ver os carros para mim da rádio. Falei, não, vou tentar a vida. Aí nós saímos de feira, vim para cá para Salvador, e quando eu cheguei aqui na Belém Itapuã,
A gente começou a treinar e tudo. Fiz o jornal 2 dias só. 2 dias só. Aí depois eles me ancoraram para a Rádio Sociedade. Sim, aí eu lembro. Aí eu fui para a Rádio Sociedade, tinha um programa à noite, depois fui auxiliar o plantão. E aí acho que uns 2 ou 3 meses, não me lembro bem assim. O chefe da redação, Fernando Rocha, me chamou para fazer o Rádio Repórter A4. Sim. Aí eu guinei pro outro lado também, fui fazer de 18 à meia-noite o Rádio Repórter A4. Era um padrão da Rádio Sociedade, rapaz. A Rádio Repórter A4, aquelas vinhetinhas maravilhosas. Isso. Aí aí em 84 eu estava fazendo Rádio Repórter A4 e aí fui chamado. Aí estava entrando em processo de reformulação. E aí foi na época que o pessoal me chamou para a rádio. Falei, o menino está indo embora e a gente está trazendo mais um aí e tal. O José Mel tinha chegado para a rádio. Sim. Aí falou, não, vamos mudar, vamos dar uma inovada no quadro, não sei o quê. Eu falei, tá bom. E aí me chamaram, eu falei, eu vou botar você de manhã. Eu falei, não. Eu não conheço nada de Salvador, você é doido, vou me queimar. Me vai pra madrugada. Aí ele falou, madrugada? Eu falei, eu não quero, não, me bote de madrugada, eu vou ficar na madrugada. Deixa eu conhecer a cidade primeiro, eu nem saí aqui em Salvador, nem nada. Sei. Aí, assim, pra me queimar, eu falei, não, deixa eu ficar na madrugada, não era nem folga, era na madrugada. Sei. Aí comecei a trabalhar na madrugada e menos de 9 meses, mais ou menos. Aí me tiraram da madrugada, me colocaram para fazer o horário de 18 horas, para dividir com o Otton Carlos. Eu fazia de 18 às 22 e o Otton fazia de 22 às 2. Sim. E aí pronto, vim para esse horário, ficamos aí um tempo e graças a Deus foi um tempo bom de aprendizado. Daí em 93, nas mudanças que aconteceram lá, e aí pedi para sair. Né? Pedi para sair, eu tive alguns problemas de saúde também. Sim. Aí pedi para sair, para me recuperar. Que recuperar, um mês depois eu estava na Piatã. Sim. O José Nel tinha saído de lá também, Nailton tinha saído de lá, foi para Piatã e me chamou para ir para lá. Lá eu nem descansei. Eita. Aí fui para Piatã, só que nesse intervalo eu tinha conhecido Abraão Brito. Abraão Brito. Abraão estava lá também, mas Abraão estava na Rádio Cidade. Eu lembro. Era Jornal do Brasil antes. Sim. A Mariquete me chamou para trabalhar com ele, aí para Jornal do Brasil. Trabalhei um mês só lá. Sei. Porque não dava, porque eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava na Piatã de tarde, tinha que sair correndo. Eu saía de 17 horas e 50 minutos da Piatã para pegar 18 horas e 5 minutos na Rádio Cidade. Sei. Aí tinha gente que pegava engarrafamento, aí chegava a atrasar, para ir fechar, para ir pedir para sair. Ei. Aí fiquei só na Piatã. Aí na Piatã, estava tudo bem lá, graças a Deus, estava bem. Aí quando foi em 95, o pastor, que era muito amigo meu da Igreja Universal, a gente se conhecia bem antes de rádio e tudo, e ele estava na igreja, aí falou, você é diretor da rádio Aratu, que é a 96, e eu pensei que você trabalhar comigo. Eu falei, pronto, pode depender só da grana. Eu lembro que você passou pela 96, eu te acompanhava. Aí ele me chamou, a gente foi pra lá, eu tinha um projeto bom pra fazer, entendeu? Só que o outro carinha lá da igreja, o coordenador mudou de ideia, a gente ia ser cabeça de rede pro Nordeste. Sim, eu lembro. Terminou não sendo nada disso. A decepção foi muito grande com relação a isso. Eu tinha deixado uma empresa, uma rádio, sabe, de ponta, como era a Piatã na época. Sim. A gente tinha deixado em primeiro lugar para ir por rádio, depois ficar sem emprego. Sim. Aí foi um momento complicado na minha vida, por essa forma, eu vou sair de rádio, vou fazer outra coisa. E aí saí, em 96 eu saí, né? Aí fiquei de 96, fui fazer algumas coisas fora do rádio, eu gravava comercial, naquela época
Eu gravava para lojas de peito e Correia. Sim, Gravava sim. para... Era... Não, da loja que eu esqueci agora, foi na roupa de roupa. Você gravou para muitas comerciais, né? A gente Eu gravava acompanhou. muita coisa. Aí, em 99... Não, foi em 99, eu jogando bola, quebrei a mão. Eita. Aí, todo esquemado, ele não podia viajar comigo para vender um negócio, para fazer as coisas. Aí, quando eu fui na Rádio Sociedade visitar o pessoal lá, Uhum. aí me chamaram. Falei, não quero saber de rádio agora, não. Aí, não, vem, a rádio vai fazer aniversário, ele quer que você participe da festa de aniversário e tal. Nessa participação, terminei ficando lá. Uhum. Aí, fiquei lá de 99 a 2001. Eu lembro. 2001 eu saí, fui para a Rádio Cultura. Lembro. E nesse intervalo de tempo, eu gravava Insinuante. Sim, Eu estava sim. na Insinuante nessa época. Eu lembro. Pois é. Aí eu fiquei na Rádio Cultura, fiquei lá e tal. Depois falei assim, não vai dar certo não, porque o horário da Insinuante estava atrapalhando. Então eu não vou me queimar com a rádio. Né? É melhor pedir. Ele passou meu padre e falei com ele que ia sair e tal. Tá, tudo bem. Sim. Ele ficou chateado. Chateado não, ficou triste, né? Eu falei, pai, não dá, porque eu vou atrapalhar os colegas aí e tal, chegando atrasado, eu não gosto disso. Uhum. Aí saí, tá, fiquei só com a Insinuante. Sim. Aí, falei com meu esposo, vou fazer outras coisas, porque eu não vou mais entrar em rádio, não vou trabalhar mais em rádio, não chega. Então vou buscar outros caminhos aí. Sim. Eu fazia campanha política, trabalhava com essas coisas. Lembro. Foi em 2006, na campanha de ACM, eu trabalhei com eles lá e tal. Sim, e aí lembro. trabalhei de junto lá da Rio de Bahia. Lembro. Aí eu tinha uma colega, não tá viva ainda, Tina Campos. Uhum. Aí Tina fez assim, vamos lá na Globo FM pra gente falar com o Nino. Foi a nossa entrevistada, foi a nossa primeira entrevistada do nosso quadro. Tina Campos. Aí ela, vamos lá, vamos doido, bora, tá bom, você quer que eu vá, eu vou. Uhum. Aí chegamos lá, a gente conheceu o Everton, né? Aí Everton, rapaz, ela vai abrir uma rádio nova aqui, você não quer vir não? Eu falei, não, Everton, eu não tô afim de rádio mais não, velho. Eu o que a gente fazia eu já fiz. Ele, rapaz, eu falei, já. Bom, ficou nessa conversa aí, infelizmente a CM morreu, a gente ficou, não ganhou a política também, foi aquela coisa toda. Uhum. E aí eu fiquei na minha, continuei trabalhando no negócio. Aí a rádio entrou no ar, a Bahia FM entrou no ar. Sim. Em dezembro, foi dia 31 de dezembro de 2007. Sim, eu lembro dessa estreia. De dezembro. Uhum. Aí tava Mário Tito, tava Mário Tito, Cacau, Carol Ramos nessa época, eu lembro. Como é o nome dele? Leandro Guerrilha, Tom Barbosa também, lembro-me. Isso, Tom. Uhum. Aí Leandro pediu pra sair. Que não era a cara dele, rádio, e tal. Aí Mário Tito começou a me ligar. Vem aqui que eu quero conversar com você urgente, pra gente conversar. Porque eu sempre trabalhei com o Mário em muitos projetos, né? Sei. Aí, meu amigo ali, um cara sensacional. Um mesmo. Mário Tito. Super do bem mesmo. Aí Marão, que nada, rapaz. Tem esse negócio de não querer trabalhar mais. Não, bora, o projeto é bom, a gente aqui a gente aceita, a gente faz isso, faz aquilo e tal. Eu falei, rapaz, vem, vou indicar seu nome. Tá bom. Aí pronto. Aí quando foi em agosto de 2007, aí eu comecei lá na Bahia FM. E graças a Deus estamos lá até hoje, espero ficar mais uns 30 anos. Quer dizer, nem tanto, né, mestre? Que maravilha, viu? Mas assim, uma trajetória onde eu fiz muitas coisas, teve muita coisa boa no rádio, conheci pessoas maravilhosas. Eu posso dizer que eu participei do início da Axé Music. As pessoas eu estava próximo a essas pessoas, eu e o José Melo.
Isso, grande Nel. A gente que botou para rodar muita gente aí. O Axé começou com a gente na Itapuã FM mesmo. Sim. Isso a gente que tocava, né? Uhum. A gente colocou pessoas que hoje são estrelas da cerveja em destaque. Maravilha, viu? Entendeu? Uau. Então, assim, eu digo a mim todo dia, a minha carreira é vitoriosa. E outra coisa, uma coisa que nunca aconteceu comigo, não aconteceu, e eu creio em Deus que nunca vai acontecer, nada de racismo com relação a mim. Porque muita gente fala sobre isso, sobre bélico. Eu sou um negro que nunca sofri racismo, porque eu sempre soube chegar. Entendeu? Uhum. Nunca sofri, nunca tive nenhuma. Até porque eu me dou bem com do presidente ao trabalho mais humilde que tiver. A pessoa mais eu falo com todo mundo, tenho amizade, não tenho problema com ninguém. Na empresa eu sou assim também com todo mundo, certo? Fora da empresa eu sou assim também. Uhum. Eu tive instrução familiar, e todo dia isso. As minhas filhas seguem o mesmo caminho que eu quando eu tiver elas sempre me falam isso. Então eu tive instrução familiar. Então assim, eu nunca sofri racismo de forma alguma. Que bom, viu? Tá? Nunca. Pelo contrário, abaixo de Deus, sempre fui elogiado. Deus sempre me deu esse privilégio de ser elogiado, tá? E eu digo sempre, eu agradeço a Deus por tudo isso. A minha vida vitoriosa foi vontade dele, é vontade dele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo é vontade de Deus. Glória a Deus por isso, Urias. Meu projeto de vida, que eu não tinha projeto, que Deus que fez o projeto da minha vida. Amém. Que foi a minha esposa, o meu trabalho, as minhas filhas, os meus netos, entendeu? Uhum. Assim, ter a minha mãe até hoje também é um privilégio de vida, tá? Glória a Deus. E, assim, é uma coisa maravilhosa. E o rádio, para mim, me abriu portas. Que bom. Né? Abriu muitas portas mesmo. Hoje eu tenho um reconhecimento de muitos que eu nem sabia, tipo você, que me conhece, eu não sabia, mas você vê, diga assim, rapaz, a gente tem que plantar para saber colher. Se eu fosse um cara miserável, todo mundo sabia que eu era. Todo mundo já sabia que eu era, porque eu tenho muitos colegas que são assim, que ninguém me quer nem ver. Então, diga assim, rapaz, eu hoje entro em qualquer rádio ou televisão da Bahia, do Brasil, e falo com as pessoas de cabeça erguida. Não tem um negócio, não, porque eu sou negro, porque eu sou da Bahia. Não, meu irmão, eu sou diferente. Eu sou afrodescendente, filho de Deus. Com certeza. Ninguém me tira esse título. Com certeza, Urias. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a minha alegria, tudo que eu tenho, eu dou glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Sou um cara batalhador, valorizador do que eu tenho, valorizo até hoje, tá? E valorizo também as pessoas que buscam isso da forma correta, sem chantagem, sem usar de subterfúgios, com certeza. Nada disso. Com eu fico certeza. feliz quando eu vejo assim, pessoas como você. Eu fico imaginando, meu Deus, ela se dedica tanto, você e como eu não tenho também, que eu esqueci agora. Luiz, o qual manda um forte abraço, Luiz Silva. Luiz também. Assim, eu me lembro de Otton Carlos, o período que eu passei com o Otto. Imagina com esse Otton, com visão, depois eu trabalhei com o Otto sem visão. Uhum. E ele sempre era um cara sempre muito doido. O Otton era fantástico. Urias era fantástico. Você é fantástico, velho, porque... Nossa. É um negócio, então assim, eu fico muito feliz. Eu tenho vários alunos, eu tive vários alunos, assim, de na escola de rádio. Sim. E o pessoal me chamava, eles vão lá dar uma palavra por mim, lá comigo também, desestimulado. Eu chegava esculhambando todo mundo, para não poder fazer na vida, ter locutor, esse operador. Meu Deus. Vai fazer outra coisa, vai ser deputado, presidente, aí olha pra mim e diz, por que você não foi?
É porque procurei um caminho mais fácil. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, tá? Essa semana mesmo, um me mandou uma mensagem, aí falando que, ele fala assim, meu ídolo, olha aqui, mais uma conquista, o nosso horário da rádio conquistado com bravura, rapaz, eu não sou seu ídolo não, seu ídolo é Jesus, igual meu. Eu sou um cara que, eu te ajudei, hoje eu fico feliz em ver as suas conquistas. Todos eles me falam, eu tenho um monte de gente, tem até um que mora em Ubaíra, acho que é Ubaíra, Ubatã, sim, esqueci até o lugar, ele mora lá, ele também é deficiente visual. Aí eu digo assim, rapaz, você é um deficiente visual que enxerga mais que todo mundo. Um miserável. Nossa, cara. Que isso, professor? Porque o cara, ele fica no estúdio, ele vai ver no estúdio e falar, né? Aí, mas minha cara, quem tá soprando no seu ouvido essas coisas que você tá falando aí? Eu não tenho alguém soprando aí, rapaz. Você chama de nada, rapaz, eu sou uma comédia, eu falei, rapaz, eu gosto disso. Vocês me trazem muita alegria e depois de muitos anos eu querendo deixar o rádio, eu sei que um dia eu vou ter que deixar mesmo, já até por causa da idade mesmo. Sim. Eu vou ter que deixar mesmo, a amizade, o carinho, eu nunca vou deixar com essas pessoas que precisar também de ajuda. Eu não tenho dinheiro, sou rico, mas não tenho dinheiro, mas sou rico porque eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu posso compartilhar a minha história, a minha trajetória, certo? E mostrar para essas pessoas que elas podem também, independente de credo, independente de situação financeira, independente com certeza, tem um mesmo que é Jonatas, ele trabalha lá em Aracaju. Sim. Ele perdeu as duas mãos em São João, jogando bomba. E é operador. Olha que legal. É operador, só ficou com o dedo midinho e o dedo polegar. O dedo polegar. E ele é operador. Nossa, que incrível. Rapaz, tu não desiste mesmo, rapaz. Desiste, rapaz. Você elege logo, rapaz. Caramba. Então, eu fico muito feliz de ver vocês, assim, batalhadores, lutadores, guerreiros, sabe? E isso me traz felicidade e me traz orgulho também. Muito orgulho da minha profissão, embora que os nossos patrões não reconheçam isso, mas deixa eu falar, não interessa. É assim mesmo. É assim mesmo. E assim a vida que segue, né? Muito feliz com tudo. Muito obrigada. Poder esse contato com você também muito bom. Obrigada. Entendeu? Que Deus continue abençoando você. Amém, Urias. Que essa coisa ande. Eu também eu tô com a minha rádio web. Que legal. Manda um link pra gente. Está entrando no Wayne Gospel Hits. Opa! Manda um link pra mim. E eu vou mandar um link da nossa rádio aqui pra ti, pra caso você quiser ouvir os nossos programas. Né? Aí eu botei a família toda pra trabalhar. Todo mundo tem, até meu neto tem voz na rádio. Rapaz! Que coisa boa! Essa semana eu ia gravando com o Caçula. Né? A minha neta mais velha, Júlia. Coisa boa, que maravilha. Minha locutora padrão. Rapaz. Júlia tem 20 anos, vai fazer 21 agora. Que maravilha, viu, Urias? Aí ela, a mãe, todo mundo tá aqui na Wayne Gospel. Rapaz, coisa boa, gente. Só a minha esposa que eu tirei. Ela é muito gaiata. Eu falei que você tá muito gaiata, ele não quer ficar mais sério. Aí eu vou mandar pra você. Mande que eu vou favoritar, viu? Tá bom, então valeu, minha querida. Urias. Muito bom conversar com você. Tem mais perguntas. Você já falar demais. Não, a gente tem tempo de sobra. Então, você falou um pouco da Rádio Sociedade
E eu me lembro que você fez o show da tarde. E nessa época eu morava em outro bairro daqui de Salvador. Eu morava no bairro de Sussuarana. E nessa época, coitada de mim, eu pequenininha, menor, eu nem falava direito nessa época. Aí E morava perto de mim. Pronto. Então, éramos vizinhos, então. E aí, eu me lembro que tinha um projeto da Rádio Sociedade, né? Que era um projeto Sociedade nos bairros. E eu usava um daqueles radinhos de pilha. E eu acompanhava, eu ficava no quarto ouvindo, e eu me lembro que você fazia flashes ao vivo do projeto Sociedade nos bairros. Ia no bairro para fazer, passava a tarde toda lá e de noite tinha os eventos. Isso, correto. Muito bom, viu? Essa época era muito boa. Foi um projeto maravilhoso da rádio nessa época. E a gente alcançou vários bairros daqui de Salvador. Né? Uhum. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Era a oportunidade de estar mais perto dos ouvintes. Com certeza. É por isso que as pessoas me conhecem. Eu andei tanto em Salvador, em tantos bairros. É verdade. Não. Você já conhece Salvador na palma de sua mão, né? Olha, eu estava falando com minha esposa isso. Antigamente eu dizia isso, hoje eu não digo mais não, porque tem bairro hoje, tipo assim, bairro que além da rádio, eu fiz campanha política em Salvador, andei em Salvador. Sim. Só que hoje tem que a gente está em 2022, tem uns 4 anos que eu fui lá, foi a última eleição que eu participei. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Nossa. Os bairros de Salvador, eles se desenvolvem de uma forma tão gigante que eu conheço sem dica, mas você pergunta, a rua tal agora está onde? Porque já não sei mais. Uau. Mas eu conheço Salvador, relativamente conheço Salvador e Lauro de Freitas eu conheço muito bem. Uau. Urias, já que você, além de locutor, você é professor, é isso? Não. Eu sou sempre convidado. Convidado, né? Poderia ser, né? De formação e tal. Sim. Mas eu não enveredei por isso, até porque não tinha tempo para estudar, entendeu? Tô entendendo. Porque eu poderia ter feito a faculdade de radialismo e tal, para poder dar uma força por mim, mas normalmente eu sou chamado para conversar com eles, né? Sim. O sindicato às vezes me chama, ou algumas pessoas. Eu tenho um professor lá em Valença, por exemplo, uma faculdade lá de Valença, que ele sempre me convida para dar uma palhinha para os meninos. Aí termina de essa palhinha, que esses meninos vão para outro lugar, chega no outro lugar, me chama também para ir, chega no outro me chama, e por aí vai. A professor mesmo, não. Não. Aí eu ainda vou ter que estudar um bocado para ser professor. Não. Eu sou professor da vida, né? Sim. A vida me ensinou, na prática me ensinou. Uhum. A prática me ensinou. E como eu falo com Manuel, Manuel é um locutor nosso novinho, que está chegando agora. Sim. Ele é lá da ilha. Sim. E novinho, vírgula, no rádio, né? Mas a gente já faz alguns trabalhos. Ele está fazendo uns trabalhos para a gente lá na rádio. Uhum. Aí ele fica me perguntando as coisas, eu perguntando a ele. Ele pergunta assim: você não sabe não? Eu falei: não. Coisa que eu não sei, estou aprendendo com você. Você quer aprender com o novo, eu tenho que me reciclar. Aí ele fica: mas eu tenho que aprender com você. Eu falei: não sei, porque a vida é um aprendizado. Tá? A gente aprende com todo mundo. Eu aprendo com todo mundo. Eu falava isso com o Dinho Júnior. Nossa, aí o Dinho chegava com o negócio. E aí, meu irmão, Cacete, eu falei: rapaz, deve estar, né? Eu conhece de rádio, conhece de prédio.
Eu quero aprender com você. Qual é a sua ideia nova? O que você tem de novo? Me ensine também. Caramba. Entendeu? Então é assim que a gente vai se reciclando. Com certeza. Atrás. Urias, a gente que trabalha em rádio, a gente usa um instrumento muito valioso que é a voz. E você, eu vejo que você é um cara que tem um cuidado enorme com o seu precioso instrumento, com os nossos instrumentos que são valiosos, né? E assim, a minha pergunta para você, e vai até vale até dizer que nós estamos falando, Urias, para pessoas que de repente estão começando no rádio, e principalmente para quem está começando agora, para aquele jovem aprendiz, né? E aí eu quero saber de você, se você, ao chegar na rádio, em meio a muitas preparações de atrações de programas, você tem aquele hábito de preparar a sua voz antes de você fazer a sua locução? Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Depois de uns anos a gente esquece isso, entendeu? Uhum. Tipo assim, os horários da rádio são muito loucos. Corridos. No dia você tá de noite, no dia você tá de manhã, no dia você tá de tarde, tal, aquela coisa toda. Sim. Quando eu trabalho pela manhã, o horário da rádio normalmente é às 5 da manhã. Então, eu antes, normalmente, eu vou aquecendo a voz, conversando baixinho. Sim. Eu não tenho como é que chama ela? A fonoaudióloga da rádio. Sim. Ela já brigava comigo. Ela dizia assim: seu Wilson, o senhor prepara a sua voz para entrar no ar. Ela: estou preparando, acabei de chupar um picolé agora vou tomar uma água gelada. Ih, rapaz! Aí ela: o senhor está brincando comigo? Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Deus me privilegiou com essa voz. Que bom. Porque eu nunca fiz nada para cuidar da voz assim. Entendeu? Eu nunca fiz. Eu não vou dizer para você que eu falo. Eu chego na rádio de manhã com a voz dormindo ainda. Sim. Aí eu vou devagarzinho, pego ou eu boto uma água morna. Sim. Ou água natural. Sim. E vou molhando a garganta, e vou falando, molhando. Uma hora depois ela está tocando a mil. Entendeu? Não tenho essa preparação, não. A mesma coisa de noite, quando eu saio da rádio e tal, eu sou assim também. À noite eu evito gelo. Eu não tomo muito. Se eu tiver de sair de noite com minha esposa e mudar e beber alguma coisa, tomar uma refrigerante gelado, eu sou de boa. Entendeu? Há uns 15 anos atrás, ou mais isso, que eu bebia, que eu nem ligava para isso, bebia, entendeu? E a gente não me incomodava com isso. Sim. Né? Eu sou um cara difícil de ficar rouco. Eu só fiquei rouco, eu me lembro, para ficar ruim mesmo. Em 94, na época da Copa do Mundo, que eu fui para o Rio de Janeiro, que a gente foi convidado para apresentar a chegada da seleção brasileira, naquela época lá no Rio de Janeiro, um trio elétrico. A final da Copa do Mundo, aquela coisa toda, e eu não posso, assim, uma coisa que eu sei que eu não posso fazer, é falar de contra o vento. Aí, se entrar vento na garganta, é terrível. Eu tô frito, minha filha. Eu posso beber água do mundo todo, mas eu tô frito. E principalmente vento, ar-condicionado, que causa muito choque térmico na garganta. E aí, como todos já sabem, né? Tem gente que não percebe, mas tem gente que fica com aquela mania de fazer aquele famoso ruído quando pensa que vai limpar a garganta. Tem gente que acha que vai limpar a garganta e fica fazendo o tempo todo. Não, isso aí é horrível. Isso acaba com a garganta. Eu falei que além disso, a minha filha, ela trabalha em home office. Sim. E ela trabalha com a empresa e usa muito microfone. Aí ela fica
como é que tá a voz. Eu falei, minha filha, você que tem que se cuidar. Porque ela antigamente ela ficava fazendo muito. É. Isso vai acabar. A minha voz é pesada, eu não aguento fazer, eu não faço. A sua voz é muito fina. É. Isso destrói a garganta. Você tem que ficar com água junto. Ó, quando você sentir que a garganta está seca, não é beber uma garrafa de água, não. Bota um pouco de água na boca, deixa a água descer devagarzinho, que é para molhar a garganta. Isso. E depois você fala, tranquilo, não tem problema nenhum. É isso. Água natural, nada de gelado. Eu não vou dizer a você que é evitar ar-condicionado, porque eu não consigo dormir sem ar-condicionado, mas é que eu sou calorento demais. Eu sei. Minha esposa se enrola toda. Eu digo, ela não tem jeito, não. Eu trabalho com ar-condicionado, não tem jeito, eu sou calorento demais. Nossa. Eu sou igual meu pai. Não fala em ar-condicionado não, rapaz, porque lá na igreja que eu congrego, Igreja Batista do Caminho das Árvores, Você de lá? Sim. Eu já fui de lá. Eu fui obreiro de lá. Eu e minha esposa, nós somos obreiros do Bispo Átila. Bispo Átila Brandão. Isso. Nós se convertemos lá, como diz o outro. Muito bom. E aí eu fui pra lá algumas vezes e, rapaz, o ar-condicionado tava tão forte que eu cheguei aqui em casa sem voz, cara. Eu cheguei aqui sem voz e foi terrível. E aí, minha mãe, às vezes, quando fala comigo, aí vai uma dica até pra quem trabalha com a voz, gente, quando você tiver assim rouco, ou rouca assim, o que eu fiz? Eu fazia gestos ou eu falava baixinho, porque realmente minha voz estava super rouca, viu? Estava super rouca. Nossa. Exatamente. Então foi terrível. Terrível, viu? Mas é isso mesmo. Então, assim, quem não tem esse padrão de voz que eu tenho, tem que se cuidar. Isso. Redobrado. E cuida. Esses dias, outra coisa que não pode acontecer comigo é eu tossir. Se eu tossir, eu acabo com minha garganta. Porque é uma coisa espontânea, não é normal, não é natural. E isso, e pior de tudo, a tosse me deixa nervoso. Nossa. E, além do nervoso, ela atinge minhas amígdalas. Graças a Deus que eu não tenho problema de amígdalas, mas de qualquer forma atinge. Então tem que ficar sempre protegendo. Eu tenho uma agonia por causa disso. Eu já tomei tudo que você possa imaginar. Liguei pra minha mãe pra saber. Arrumã, maçã, não sei o que, já fiz de tudo. E eu tô me protegendo. Aí eu fico o dia todo bem. Na hora que eu vou dormir, começa a tossir. Vixe, já limpamos o quarto todo, minha esposa, os 2 quartos. Eu saio de um, vou pro outro, vou pra sala. Ontem eu dormi quase 4 horas da manhã. Porque eu saí do quarto, eu tava tossindo muito, tive que vir pra sala. Fiquei na sala, cochilei no sofá, pra depois voltar pra cama. Rapaz. Então assim, nunca aconteceu isso. Agora eu tô falando com ela, sabe? Eu tomei a vacina da gripe, eu tinha 9 anos que eu não tinha gripe. Depois que eu tomei essa vacina da gripe, eu tô, ó como eu tô. Meu Deus. Já fiquei chateado, entendeu? Meu Deus. Mas eu tomo vitamina C, tomo tudo sem imaginar. Tudo. Mas, dessa vez ela me pegou de jeito. Nossa. Mas a recomendação é, galera, se cuida, hein? Se cuida mesmo. Urias, qual foi a música que te marcou e que tocava naquela época na rádio e que você pensou assim, essa daí já me marcou? Tem uma música que até hoje, quando eu ouço, é algo assim fantástico. Quando eu ouço ela, foi a primeira música que eu, no caso, que eu coloquei para tocar, entendeu? A primeira música que eu falei o nome, entendeu? Também. E essa música não tem jeito, ela me marcou a vida toda. Sim. E eu digo a todo mundo, a minha primeira música é essa aqui, vou botar para você ouvir agora. Certo.
Caramba, essa é das antigas, hein? Tá ouvindo? Aham. Jonetes Ivy. A primeira Uau. música que eu coloquei no rádio. Essa aqui é uma marca registrada. Foi a primeira música que eu falei o nome certo, que eu via todo mundo falar, falava errado. Nossa. Aí eu tinha um colega meu que ele só falava, Johnny Mates, é Vi. Aí um cara me chamou e falou, o nome da música não é essa não, ouça a música, ouça a música. Nossa. Aí eu falei, pronto, então lá vai. Lá vai. Aí nunca mais esqueci, então essa é a música. Ei. Então, assim, essa foi a minha primeira música do rádio. Uhum. A música que me remete àquele estúdio lá de gravação do Júlio Soares, do Caramba. professor Marcelo, eu me lembro deles todos. E pessoas assim maravilhosas que me ajudaram na minha carreira, entendeu? Foram o finado Edivaldo Souza também, que foi o chefe. Eu penso num cara durão, Nossa. mas muita coisa da minha vida de redação, de rádio, Uau. de transmissão, muita coisa ele me ensinou, seja assim, faça assim. Naquela época eu achava meio ruim, não era tão ruim, mas meu pai sempre disse pra mim, quando as pessoas colocam você de uma forma dura, é porque elas sabem que você pode dar algo mais. Entendeu? Uhum. E ele era duro, ele não era mau, ele era duro. Ele me corrigia muito. Tem muita coisa boa, então Muita coisa. ele me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. Que legal. Apesar de muitos contratempos, ele me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. Uau, que maravilha, Urias. Na minha formação profissional, ele tem um lugar. Muito bom, viu? Urias, como é o relacionamento entre você e os seus ouvintes? Caramba, o relacionamento da gente é bom demais. Os meus ouvintes são pessoas fantásticas. Agora eu estou com um grande problema para resolver, porque tem vários ouvintes em Itapona. O povo de lá quer fazer uma festa pra gente. Oh, rapaz. Quando eu fui em Itabuna, meus colegas lá ficam fazendo pilha também. Não, Urias, vem, se preparem. Vem, não sei o que e tal. Todo mundo quer me conhecer. Porque lá o pessoal não me conhece pessoalmente, né? Só pela internet. De vídeo, essas coisas todas que a gente conversa. Eu gosto muito aqui também. Meus ouvintes são as pessoas maravilhosas. Eu digo sempre, vocês são o combustível que faz com que a gente continue. Porque apesar de tantas coisas ruins, que vocês não conhecem os bastidores de rádio, e a gente enfrenta tudo. Eu digo sempre, rapaz, Verdade. nós somos os palhaços. Nós somos, a gente tem que estar sorrindo sempre, e apesar de toda a tristeza, eu digo isso sempre porque duas coisas na minha vida me marcaram. Uhum. Foi quando a Ayrton Senna morreu, eu estava no ar, estava na Piatã na época. Sei. E eu estava apresentando a roda de samba. Roda de samba. A roda de samba ia entrar no swing de Piatã. Swing. Eu tinha que estar sorrindo, feliz da vida. Na verdade, eu estava morrendo ali. Nossa. Entendeu? Outra coisa que me marcou também foi quando meu pai morreu, eu estava no ar. Eu não podia sair do ar, tinha que esperar sair do ar primeiro para depois ir para a feira. Entendeu? Então, assim, morreu vivo. Eu tinha recebido a notícia de que ele tinha ido para o hospital muito mal. Oh, meu Deus. Então, assim, eu tive que terminar o horário, fazer tudo bonitinho, terminar tudo bonitinho, acabado por dentro. Nossa. Mas eu tinha que terminar. Eu imagino que você deve ter respirado fundo e aí, mas tipo... é o nosso lado profissional. Com certeza. As pessoas não sabem. Muitas vezes você está passando por um problema, sei lá, tantos problemas que eu já passei, dificuldades e tal. Verdade. E no ar a gente sorrindo e tudo, e o cara diz, rapaz, você não tá
passando por isso não, falei, É isso. eu não penso em passar isso para os meus ouvintes. Mas sabe o que é, Urias? A gente, por mais que a gente passe por problemas, a gente não pode deixar transparecer para os ouvintes, né? Porque senão o ouvinte percebe, né? E como percebe? Se eu mudar o tom de voz, isso. As pessoas vão falar assim, o que você tem? É isso. Essa semana eu cheguei no ar, aí eu tava falando, aí eu tava a garganta ruim, hein? Eu tô falando, fica esse negócio desse catarro no Esse catarro é terrível. Eu tava falando catarro, mas eu descobri que não é falar catarro, não, mas sempre brincando assim, então as pessoas gostam disso. É verdade. A sinceridade da gente. E assim, pelo tom de voz, o ouvinte percebe, né? Às vezes você tá falando com aquele tom de voz triste, aí quem tá do outro lado vai falar, gente, o que é que ele tem? Ele tá triste e tal, sabe? Você tem, é um universo de pessoas que a gente tem que saber como lidar. Verdade. Eu não estudei psicologia, não estudei filosofia, mas a vida me ensinou a entender as pessoas que estão do outro lado. Com certeza. E muitas vezes as pessoas entram em contato comigo pelo Zap, falando coisas que você nem imagina que está passando na vida. Caramba. E a gente tem que ter uma palavra para essas pessoas. Isso. Aí você tem que ter uma palavra para essas pessoas. Claro, eu tenho cada história, misericórdia. Nossa. De gente já dizendo que ia se matar, que não estava aguentando mais. Rapaz. Que a vida estava ali, estou por um fio aqui. Nossa. Estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu quero me matar. Rapaz, você é louco, você é maluca. Porque engravidei, porque eu vou me jogar do carro, vou fazer Meu Deus do céu. Coisas desse tipo. Pai que bate em filha, a filha dizendo que vai mandar matar o pai. Ai, meu que Deus. Não sei, você é maluco. Então a gente, além da gente alegrar, a gente tem que ser psicólogo. Psicólogo, é verdade. Embora a gente não estude psicologia, mas isso aí também é Deus que dá uma palavra, né, para que a gente possa. Graças a Deus que eu tenho uma. Deus me deu essa história. Aliás, nada na minha vida foi por acaso, né? Com certeza. As coisas que eu tenho aprendido através do Evangelho, tem me ajudado muito a lidar com essas pessoas. Apesar da minha vida toda, a maior parte da minha vida não ter focado nisso, né? Mas, de qualquer forma, o que eu aprendi, o que meus pais me ensinaram, o ensinamento que eu tenho na minha casa, com as minhas filhas, com minha esposa, isso tem me ajudado bastante. Entendeu? Muito. Lembrando sempre de alguma palavra de alguma filha minha, lembrando sempre de alguma palavra de minha esposa, de minha mãe, de meus pais. Então a gente já procura ajudar essas pessoas. Então o rádio faz isso. O rádio faz isso só por isso. Entendeu? Não é por status, não é por nada, não é por já passou aquela época de querer estar no rádio, para estar no meio de artista, para show, para não sei o quê. Não. Isso é para mim pensado. Com certeza. Eu digo assim, não é que eu não queira estar, mas não é mais o meu ambiente. Sei. Eu não me sinto mais bem fazendo essas coisas, entendeu? Uhum. Eu quero fazer outras, e as outras a gente tem feito. Sei. Entendeu? Uhum. Urias, quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade? Acho que você já falou, né? No começo da nossa entrevista. A minha primeira oportunidade foi justamente aquela entrada estranha. De estudar no corredor da rádio para disputar com 29 locutores. Nossa, cara. Eram 29 locutores. O 30º era eu. Nossa. Ou seja, o resto de aparição era eu. E só ficou eu e o 29º. Uau. O 29º ficou pouco tempo e desistiu de água, não tinha mais continuar. Nossa. Entendeu? Ai. É muita história. Urias, qual foi o momento mais forte de todas as lembranças pelas emissoras que você passou? Caramba, aí você me pegou, porque eu tive momentos muito, muito bons. A minha primeira micareta, eu nunca tinha transmitido micareta. A
primeira micareta que eu transmiti em feira, na Rádio Sociedade. Depois, a primeira vez aqui em Salvador, no Carnaval. Sim. Eu nunca tinha visto o Carnaval da minha vida. Sim. Depois, que mais? Eita, foi assim. Depois, a minha vida aqui para Salvador também, né? Que marcou bastante a minha trajetória de vida, foi a mudança da água para o vinho. Parece que eu deixei de ser menino e virei homem de verdade. Porque eu vim para cá para Salvador com 24 anos. Nossa. 24 anos. 24 quilos. Foi 24 anos. Ia fazer 24. Olha só. Eu já tinha minhas 3 filhas. Caramba. Vírgula. Uma nasceu quando eu vim para cá, a caçula. Nasceu quando eu vim para cá. Ela só nasceu inteira e veio para cá. Então, assim, momentos, poxa. Teve muitos momentos assim que, deixa eu ver, qualquer outro momento, teve um momento assim quando eu conheci a CN a primeira vez, que eu já ouvia falar dele. Sim. Luiz Eduardo, as pessoas que eu sabia falar. Foi outro que o cara que me chamou assim, foi Fernando Collor de Mello, na época, que era candidato a presidente. E essas pessoas que marcaram assim. Agora, artisticamente, o cara que mais me deu um susto foi o Roberto Carlos no elevador do hotel. Eu nunca imaginava E nós ali no Rio Vermelho, o show que ele ia fazer aqui em Salvador. Caramba, nossa. Eu sem querer, o elevador que só era para ir o pessoal da banda, e a gente ia jogar com o pessoal da banda. Aí eu falei comigo, eu vou lá em cima chamar o maestro ia também. E na hora que eu abri o elevador, ele estava descendo, ele chegou, ele falou, tudo bem? Aí eu falei com ele, rapaz, que susto! Nossa! Nossa! Deixa eu te contar uma coisa. Eu quando estava em feira, eu trabalhava na Rádio Sociedade, eu tinha um colega de rádio, era Marivaldo Baixo, roqueiro e tal. E Marivaldo era amigo de Raul Seixas. E de Big Ben. E eu não estava nem aí, não sabia quem era. Aí eu já fui um show no Feira Tênis Clube, e aí ele falou, ô Black, vamos lá no show que eu vou apresentar e você vai ver o pessoal lá e tal. Eu falei, não. Marinho, bora. Aí eu fui. O ginásio de esporte cheio, sabe? Uau. E aí ia rolar um show do Raul Seixas, com o que tem. Aí ele me apresentou o Raul Seixas, pra mim não qualquer. Sabe nem quem é, Raul Seixas, tudo bem. Não conhecia. Anos depois, aqui em Salvador, eu estava com um programa na TV Itapuã, era um programa da televisão. Sim. Aí Big Ben me chamou, já tinha um contato melhor com ele, o cara da Itapuã, e ele falou, eu nunca sei Raul Seixas aqui. Eu falei, praia. Pra falar aí. Quando eu vi o cara, eu falei, você quer Raul Seixas? Você fala assim com o cara, eu falei, rapaz, eu conheci esse cara há uns anos lá em Feira, eu nem sabia que era Raul Seixas. Os caras, rapaz, como é que você falou isso? Eu não conhecia. Poxa, eu conheci Zé Augusto, conheci Fernando Mendes. Sim. Conheci Rui Iglesias. Sim. Lá em Feira, a gente apresentou, eu conheci Gilberto Gil lá em Feira. São artistas que... São artistas... Você falando de Rui Iglesias, Roberto Carlos, são artistas que eu acompanhava muito. Na época, a Rádio Itapuã tocava muito, né? Eu já ouvia pra caramba o programa Relax também. O programa que você não dorme. Você relaxa. Meu Deus do céu. Eu fico copiando tudo. Eu falei, quem queria correr, eu vou patentear, hein? Todo mundo fala isso. Aí você que tá dando 1, 2, 3, 4
4 voltas na cama. É só. Rapaz, eu era muito. Eu acompanhava muito o programa Relax na época que Ney Araújo apresentava, que um vozeiraço do meio. Meu Deus do céu. Neiroca, depois de Otton Carlos, foi um dos melhores que teve ali. Caramba, vozeiraço, Ney Araújo. Só faltou ninar o ouvinte, viu? Porque realmente um vozeirão, viu? A televisão é figuraça. Ney Araújo. Resolveu tirar ele. São as histórias de rádio triste. Né? É cada história, né, Elias? É realmente. É triste. Pessoas que marcaram a gente. Muito. Vozes maravilhosas. Mas que, de repente. Infelizmente, né? Não tem espaço na rádio, infelizmente. E agora com tecnologia, pior ainda, né? Agora que tá surgindo as rádios webs, né? Vai fazendo. Pois é, olha nós aqui, né? Nós, tá certo. Não deu certo no campo, vai parar, graças a Deus. Eu digo a tecnologia porque em termos de rádio é grande. E a gente pode eu posso me realizar, você pode se realizar. Claro. Da forma que você faz também. Claro, é lógico. Você não trabalha na área. Eu tinha um aluno, tá? Eu tinha um micro, ajudava ele, ficava, rapaz, você não trabalha numa rádio grande de ponta, rapaz, eu não sei o que vai ser minha vida. Eu falei, rapaz, relaxe. Eu sonho de você tá, meu velho. Se for um serviço de alto-falante de rua, faça. Você se realiza. Não é pela grandeza da coisa, a grandeza está dentro de você, rapaz. Não se incomode com isso, não. Alguns tiveram sorte na vida que Deus disse, não, por enquanto vocês vão cair. Nossa. Vão ser realizados, vão se realizar de outra forma. Eu acho na sua cabeça. Mas meu sonho, eu por exemplo, eu quando trabalhava em feira, eu tinha um sonho, eu falava sempre pra esposa, um dia eu vou trabalhar no Itapuã FM. Eu só ouvia Itapuã lá em feira, quando eu ia lá pra São José, lá no lugar que tem lá, mais alto, que a gente ouvia Itapuã. Sim. Entendeu? Que era a 97,5 na época, não era nem Itapuã FM. Sim. Mas quando aconteceu, e quando veio eu nem esperava. Caramba. Eu na verdade, eu não entrei em rádio para ser locutor de disque jockey, isso. Não entrei. Eu entrei para ser noticiarista. Minha coisa no rádio é ser noticiarista, ser repórter esportivo, repórter de rua, repórter de TV, repórter de tudo. Caramba. Eu não queria ser ficar em estúdio. Sim. Mas o que aconteceu? Quem pagava mais? O estúdio. Aí eu pro estúdio. Porque era a minha família. Eu tinha que defender o lado da família, entendeu? Aí eu ia pro estúdio. Mas se não fosse isso, eu continuava assim, eu amo jornalismo. Amo jornalismo, com certeza, amo jornalismo. Gosto demais. Mas não tive espaço financeiro, então. Sim. Tudo que podia rolar na época, né? Muito bom, viu? Urias, antes de você ser um locutor, do tempo que você era ouvinte de rádio, você tinha algum locutor ou uma locutora que você se espelhava? Dois caras que eu gostava demais, sempre gostei, só que infelizmente eu só conheci um que o outro não pude conhecer. Eu gostava muito mesmo de Isaac Altman, do Serviço da Globo, da Rádio Globo do Rio, e Heron Domingues, que era do Jornal Nacional. Sim. E depois veio Cid Moreira, vozeirão. Desses aí, eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro, lá na Rádio Globo, de conhecer Isaac Altman. Né? O Cid Moreira eu já conheci aqui em Salvador, encontrei com ele aqui, mas o Heron Domingues eu não tive a oportunidade, que ele faleceu antes, né? Então eu não tive a oportunidade, mas era uma pessoa, por isso que eu sempre gostei de jornalismo. Sim. Né? Gostava muito.
E outro cara que eu sempre gostei, fora de jornalismo, era Chacrinha. Chacrinha, rapaz. Tirando o senhor Abravanel, que é o cara, né? Isso. Esse é o cara de tudo. Esse aí é o concurso, não tem ninguém que substitua isso. Com certeza. Porque ele é o cara. Nossa. Entendeu? Todo mundo tem que circular ele. Agora, faz parte da vida, né? Verdade. Verdade. Sem contar os meus amigos, né? Se viraram meus colegas, né? Na época. O Edgar Souza, que era o chefe de redação, a Cíntia Oliveira, Uhum. e o Bambambão, o noticiarista da época, que era o Bala, Itajaí Pedra Branca. Sim. Que não com ninguém. Com certeza, Itajaí. E Walter Vieira também, que é um cara sensacional também. Sim. Laxeira também. Sim. Entendeu? Então, assim, são pessoas que marcaram. Esdras Magalhães também, um excelente locutor também. Sem contar os operadores, gente da melhor qualidade. Aqui em Salvador, só o psiquento do Silvio Mendes. Segure a cabeça de mamãe. Silvio. Grande Silvio Mendes. Oliveira, Eita. Armando Oliveira, figuraça, aquele Verdade. Tio Ed. Titio Ed, onde estão, com quem estão, o que é que estão fazendo seus filhos agora? Pois é. Então, figuras assim, que marcaram mesmo. Marcaram mesmo. Urias, o que te fez você se apaixonar pelo rádio? A essência. O que veio já estava lá dentro. Eu já tinha programado eu para trabalhar em rádio. De alguma forma, proclamar a vida, o que ele tinha para mim, através de mim para as pessoas. De alguma forma eu pude ajudar alguém, até porque o padrão de voz da minha casa sempre foi esse. Meu pai, meu primo, meu irmão, meu tio, todo mundo com a mesma voz. Só eu e meu irmão, só que a gente demandou pro lado de locução, mas meu irmão ficou pouco tempo também. Que legal, hein? Qual é a diferença, na sua opinião, de um rádio do passado para um rádio de hoje? Como é que você está vendo essa diferença? É o que a gente comentou há pouco, a tecnologia, né? A tecnologia, é verdade. Eu comecei em rádio no tempo da pedra, né? E passei por todas essas mudanças de rádio. Hoje a gente está aí com a rádio totalmente mudada, né? E a gente foram muitas mudanças. Naquele tempo era carta, era fax, era e-mail, né? Hoje... Não. Na minha época era só carta, era telex. Sim. Era o telex, era carta, era disco e acetato. Eram coisas assim. O acetato, pra você ter uma ideia, é o cartucho de comercial, é o comercial que a gente tem hoje. O acetato, você tinha que falar, era um disco. Sim. E você tinha que falar e o cara tá gravando em cima daquele disco na hora. Se você errasse, você tinha que pagar o disco. Caramba! Então hoje a tecnologia realmente veio. Eu digo os caras todo dia, rapaz, hoje eu não faço mais nada de errado, eu não sei falar. Eu digo que hoje, ainda tem gente hoje com essa tecnologia. Ai, meu Deus. Urias, mas é isso. quando eu faço os meus programas em rádios, eu pego um pouco a tua inspiração, falando um pouquinho de jargão, que é uma coisa que é muito... A gente sempre tem que ter a sua criatividade no rádio e sempre uma identidade. Mas eu acho interessante aquele jargão que você fala, que é exatamente... aí onde você estiver, com quem estiver, fazendo o que você estiver. Eu acho esse seu jargão muito, muito interessante. Isso é muito bom, porque
Isso é uma coisa que nasceu assim, sabe? Porque se eu estou falando ali, alguém está em algum lugar. Com certeza. Está fazendo alguma coisa. Está com alguém. Né? Com certeza. Você agora complemente daí onde você estiver, quem estiver fazendo o que você estiver, ou seja, os ouvintes de perto, de longe, né? Seja livre de todo mal, de paz, saúde, alegria, sabedoria e muita vontade de viver. Com certeza. E quando você fala aí onde você estiver, com quem estiver fazendo o que você estiver, você está falando para os ouvintes de perto, os ouvintes de longe também. Tô aqui, do seu lado, tô aqui com você. Isso. Exatamente. Entendeu? É essa empatia do rádio que a gente não pode deixar morrer. Com certeza. Essa coisa do rádio de você estar próximo das pessoas. Isso. Tá? Isso. Muito legal. Urias Nery, eu quero te agradecer, cara, pela sua participação por aqui no nosso quadro Vozes e Marcantes. Foi um papo muito proveitoso, né? Maravilha ter você por aqui. Você é um dos que eu já te acompanhei, como eu disse no começo, pequenininha, não querendo te chamar de velho em si, mas velho em rádio, né? Como você bem falou. Oi. Como diz a música, depende. Mas, enfim, agradeço a você por tudo, por todas as suas respostas para as minhas perguntas. Quando eu recebi essa sugestão para poder fazer esse quadro, eu fiquei, poxa, que interessante. E aí eu já entrevistei outros colegas seus, que depois eu vou compartilhar com você. E aí eu quero deixar à sua disposição os nossos microfones para você fazer a sua consideração final sobre algo que eu não te perguntei. Fique à vontade, Urias. Eu que agradeço a você pela oportunidade de expor um pouquinho da minha história. Fico feliz de você, Liliane, de estar nessa batalha também. Desejo todo o sucesso do mundo para você também. Muito obrigada. Aos seus ouvintes, eles continuem fiéis a você e cada dia mais você possa passar não somente positividade, mas história de vida, uma história real de vida para essas pessoas, para que elas se sintam bem em te ouvir, em querer te ouvir sempre. Muito obrigado mesmo, agradeço em nome da minha família, de todos os meus colegas de trabalho, e estamos juntos aí. Qualquer coisa aí, é só bater aquele fio. Com certeza. Tá certo, Lili? E eu vou te ouvir na web rádio, hein? Muito feliz, Brito. Muito obrigada, Urias. E mande um link para mim da sua Vou mandar, web rádio. E eu vou mandar o link para você, viu? Pronto. Fechado. Valeu, Urias. Um abraço. Tchau. Tchau.